Boa noite a todos, juntos para mais um dia dos nossos estudos rápidos do livro dos Espíritos. Nós que estamos estudando o capítulo 9 da segunda parte do livro dos Espíritos. Esse capítulo fala da intervenção dos espíritos no mundo corporal. E nós estamos hoje finalizando, faltam 2 questões somente, do subtítulo Influência Oculta dos Espíritos em Nossos Pensamentos e Atos. Então vamos lá, faltam 2 questões só, nós já viemos comentando esse subtítulo desde terça-feira, já comentávamos alguma coisa já na semana passada, hoje a gente termina essas 2 questões para entrar na próxima temática deste capítulo 9. Bom, questão 471, pergunta Kardec. Quando experimentamos uma sensação de angústia, de ansiedade indefinível ou de íntima satisfação, sem que lhe conheçamos a causa, devemos atribuí-lo unicamente a uma disposição física? Então, nós estamos falando justamente dessa influência oculta dos espíritos. Viemos trabalhando até agora, que a influência pode ser benéfica, como pode ser também desequilibrante. Então, Kardec quer saber agora, nessa pergunta, se essas sensações de angústia, ansiedade, né, ou ao contrário, de íntima satisfação, elas são só nossas, ou se elas também podem ser atribuídas a algum tipo de influência da espiritualidade. Respondem os espíritos, é quase sempre efeito das comunicações em que inconscientemente entrais com os espíritos, ou da que com eles tivestes durante o sono. Então é muito interessante a colocação dos espíritos nessa resposta, porque eles deixam muito claro que a influência dos espíritos, ela se dá em vigília e também durante o sono físico. No capítulo anterior, que nós falamos sobre a emancipação da alma, nós falamos muito sobre isso, do contato que temos com a espiritualidade. Ficou muito claro no estudo da temática do capítulo anterior, que também aí a sintonia exerce um papel bastante significativo. Então, entre outras palavras, dependendo de quem você é, porque o que nós somos, é o resultado daquilo que pensamos, daquilo que sentimos, né? Invariavelmente do que vibramos, porque vem em consequência, e das nossas ações. Então, nós, espíritos, somos esse total. Não somos a aparência física. Não somos nem mesmo o que gostaríamos de aparentar ser. Nós somos exatamente o que pensamos, sentimos e fazemos. Então, definindo quem somos, está basicamente definido a sintonia que iremos ter com a espiritualidade. Se no frigir dos ovos, o resultado, tendendo para o bem, de pensamentos, de ações, de sentimentos, for maior, a sintonia com a espiritualidade benfeitora se fará. Se o resultado da somatória dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e das nossas ações dirigir-nos para a definição do desequilíbrio, da desarmonia, ou mesmo da maldade, está aí, então, definido, mesmo que temporariamente, o campo de sintonia com a espiritualidade também imperfeita. Então, nós somos estes responsáveis. Nós somos responsáveis pelo que pensamos, pelo que sentimos, pelo que fazemos e, consequentemente, pelos amigos que convidamos inconscientemente, mesmo inconscientemente, a partilhar conosco das nossas vibrações, dos nossos objetivos, das nossas metas, das nossas aspirações, tanto para o bem quanto para o mal. Então, essas sensações, por exemplo, de angústia, de ansiedade indefinível, elas podem ser, sim, oriundas de influenciação de espíritos imperfeitos. Tanto durante o sono físico, quando nos encontramos com eles, e quando então sofremos as influências deles, durante a nossa emancipação,
quanto durante a vigília, né? Quando damos, então, aí livre passagem a pensamentos de desânimo, de desequilíbrio. E, então, eles influenciam, aumentando a cota do nosso próprio desequilíbrio. Já pensamentos de íntima satisfação podem também ser de origem, influência dos espíritos, tanto durante o sono físico, quanto durante a vigília. No oposto das sensações perturbadoras. Então, aquilo que eu busco, né, onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Quer dizer, aquilo que você elege como importante, como significativo na tua vida, o teu espírito está lá. Sua alma está lá ligada a isso. Se você acha que o mais importante na sua vida é a beleza física, é o poder, é o dinheiro, você elege aí a motivação maior. Você vai ter sintonia de espíritos que compartilham com você dessa mesma eleição materialista e egoísta. Se você busca educar os seus sentimentos, porque você já acredita na função do bem, da paz, da luz, se você já consegue perceber que, não obstante as obrigações que você tenha com a vida material, você também precisa trabalhar o seu lado espiritual, a sua consciência de si próprio, a sua solidariedade, o seu respeito aos semelhantes e a toda a obra da criação, você também já está buscando a sintonia e, naturalmente, a sintonia com os benfeitores vai trazer sensações benéficas, de satisfação. Você pode até de manhã acordar com a sensação de cansaço, porque muitas vezes, durante o sono físico, em desdobramentos ativos, nós trabalhamos e doamos energia quando necessário for. Então, nós podemos até acordar cansados, mas a sensação de satisfação, de cumprimento do dever, de consciência tranquila, nos acompanha quando trabalhamos com os benfeitores. Enquanto que as sensações angustiosas ou de ansiedade advêm muitas vezes dos embates espirituais, né? Quando encontramos com inimigos, com desafetos, ou simplesmente com amigos que elegem teor de desequilíbrio com o qual sintonizamos. Vamos continuar. Na questão 472, que é a última dessa temática, Kardec vai perguntar: os espíritos que procuram atrair-nos para o mal se limitam a aproveitar as circunstâncias em que nos achamos ou podem também criá-las? Olha que interessante a pergunta de Kardec. Porque até então nós estamos falando, né, da influência. E aí a gente pode ver que grande parte das questões nós tratamos da influência através do pensamento, das energias, né, do magnetismo dos espíritos que todos somos, tanto encarnados quanto desencarnados. Mas agora Kardec quer saber o seguinte: essa influência dos espíritos desencarnados em determinadas circunstâncias, eles se aproveitam dessas circunstâncias ou eles podem criar circunstâncias para que nós, digamos assim, caiamos no... me fugiu a palavra, para que nós nos vejamos, então, a cumprir, né, o que eles planejam para nós, né, a armadilha. Então, eles criam essas circunstâncias de armadilha ou eles simplesmente se aproveitam das que existem? É essa a pergunta de Kardec. Eles respondem: aproveitam as circunstâncias ocorrentes, mas também costumam criá-las, impelindo-vos, mau grado vosso, para aquilo que cobiçais. Então, olha só. Eles criam as circunstâncias, nos impelindo, quer dizer, quase nos empurrando, mas olha só, para situações que nós cobiçamos. Ou seja, se não houvesse, digamos assim, no nosso íntimo, aquela tendência, ou aquela cobiça, aquele desejo que muitas vezes nós calamos, mas ele está lá, e os espíritos se apercebem disso.
nós vimos que muitas vezes os espíritos com os quais sintonizamos, eles veem o que pensamos. Porque o nosso pensamento gira imagens. A nossa tela mental, aos espíritos com os quais sintonizamos, funciona quase como uma tela de cinema. Dependendo do teor e da força dos nossos pensamentos, eles têm não só a imagem, como tem cor e tem odor. Então, vejam só a força do nosso pensar, a força que nós possuímos. Então, nós discutimos isso antes, estudamos no artigo específico, na questão específica. Então, os espíritos com os quais sintonizamos, quer dizer, aqueles que estão sintonizados conosco, ou porque nos percebem, porque dividem conosco objetivos, ideais, pensamentos, tanto positivos quanto negativos, eles podem saber exatamente o que nós estamos pensando e aquilo que nós queremos. E que muitas vezes a gente esconde da vida material. Então, na vida material, a gente é muito bonzinho, né? Lá no nosso recôndito, nós trazemos pensamentos muitas vezes desalinhados, egoístas, cobiçosos. E a espiritualidade sabe disso. Essa que sintoniza conosco sabe disso. E se aproveita, então, dessa cobiça que já existe em nós para criar circunstâncias para que a gente caia na armadilha. Continuam eles. Assim, por exemplo, encontra o homem no seu caminho certa quantia. Não penseis tenham sido os espíritos que a trouxeram para ali. Mas eles podem inspirar ao homem a ideia de tomar aquela direção e sugerir-lhe depois de se apoderar da importância achada, enquanto outros lhe sugerem a de restituir o dinheiro ao seu legítimo dono. O mesmo se dá com relação a todas as demais tentações. Então, aqui nesse exemplo que os espíritos deram, eles se aproveitaram de uma circunstância que não foram eles que criaram. Quer dizer, alguém perdeu uma quantia, eles sabem, viram, visualizaram aquilo, eles dão um jeito de influenciar a pessoa encarnada para que ela tome aquele trajeto. E no que ela toma aquele trajeto, se ela é, por exemplo, ansiosa, se ela está vivendo, às vezes, um momento difícil financeiramente, né? E se ela não tem lá a honestidade muito firme, né? Eles influenciam para que ela fique com a quantia. São espíritos desonestos. Enquanto o mentor, benfeitores, amigos espirituais influenciam, quer dizer, dirigem pensamentos e energias para que ele devolva a quantia ao seu dono, né? Então, vai caber ao encarnado escolher. Aí vocês me perguntariam, mas quando ele pode criar uma circunstância? Suponham vocês amigos, 2 casais de amigos. E lá no fundo, eles não são, pelo menos um de cada um dos casais, não é honesto 100% em pensamento. Nunca traíram na parte material, mas no pensamento existe lá aquele desejo. E os espíritos cientes disso, da mulher A, né, do casal AB, e do homem C, do casal CD, eles criam. Então, se aproveitam, às vezes, a mulher de um casal com o homem do outro casal se encontram, aparentemente fortuitamente, mas na verdade influenciados pelos espíritos. Eles foram, por exemplo, ao cinema sozinhos. E lá se encontram. Mas isso os espíritos já armaram essa circunstância, influenciaram desde o início, porque já sabedores dessa desonestidade lá no fundo. Lá inserida na tela mental só. E da atração, porque ambos jovens, ambos bonitos. E dali em diante, a espiritualidade imperfeita pode agir em ambos para que eles deem materialidade à traição. Enquanto que espíritos mentores e benfeitores continuam aconselhando, né, enviando pensamentos e energias para que eles se mantenham íntegros, para que não cedam à tentação da traição. Só um exemplo fictício, para que vocês possam fazer pálida ideia do que seria a espiritualidade imperfeita criar situações.
para a queda dos encarnados. Bom, e aí aqui a gente começa uma nova temática, também muito interessante, esses capítulos todos que a gente vem vendo, né, vem acompanhando sobre essa relação entre espiritualidade e vida material, ela é bastante interessante. E eu não tenho a mínima pretensão de esgotar em absoluto nada, porque o Livro dos Espíritos não esgota. Eu volto a ressaltar para vocês que ele é a base, né? Então Kardec traz uma base, ensina-nos a raciocinar com bom senso, com lógica. Ele nos traz questões muito lúcidas, com respostas muito lúcidas, para que nós possamos ter uma base para a construção dos nossos estudos, que devem continuar ainda, séculos e séculos. Então, dentro dessa nova temática, possessos. Na questão 473, Kardec vai perguntar: pode um espírito tomar temporariamente o invólucro corporal de uma pessoa viva, isto é, introduzir-se num corpo animado e obrar em lugar do outro que se acha encarnado neste corpo? Entre outras palavras, era mais ou menos o que a gente imaginava naqueles filmes de poltergeist, né? Nem sei se ainda é assim. Filme de terror, porque eu tenho horror desses filmes. O de suspense eu ainda posso até assistir, mas esses filmes de terror, esses filmes macabros, eu tenho horror. Eu acho que a gente fica só poluindo a nossa tela mental, né? Nós já temos por demais uma vida tribulada, a nossa imaginação já por nossa conta faz uma pálida ideia dos sofrimentos que a humanidade ainda atravessa, da crueldade que o homem ainda pode exercer entre si para com a criação. Para que eu ainda vou ficar assistindo esse tipo de filme? É só para poluir a minha tela mental, que é também criadora da atmosfera na qual eu respiro. Vocês lembrem-se que nós já estudamos isso. Então aqui Kardec quer saber se existe essa possibilidade, quer dizer, de um espírito maligno, né, de um espírito muito imperfeito ainda, tomar o lugar de outro espírito encarnado, quer dizer, se apossar do corpo dele, possuir o corpo dele e viver como se encarnado fosse. É essa a pergunta de Kardec. A resposta: o espírito não entra em um corpo como entras numa casa. Isso é importante. Identifica-se com um espírito encarnado, cujos defeitos e qualidades sejam os mesmos que os seus, a fim de obrar com ele. O encarnado é sempre quem atua, conforme quer sobre a matéria de que se acha revestido. Um espírito não pode substituir-se ao que está encarnado. Por isso que este terá que permanecer ligado ao seu corpo até o termo fixado para a sua existência material. Bom, então aqui nós temos pontos interessantíssimos para que nós possamos entender a possessão. Nós já conversamos aqui um pouquinho sobre mediunidade, apesar de estarmos falando do Livro dos Espíritos e não do Livro dos Médiuns. Isso fica muito claro para nós. Por quê? Porque os espíritos encarnados estão em constante relação com os espíritos desencarnados. Então nós já tivemos a oportunidade de falar aqui que todos somos médiuns, todos somos espíritos imortais e estamos temporariamente revestidos de um corpo físico que abafa as nossas qualidades. Já falamos também aqui que para aqueles que têm a tarefa da mediunidade ostensiva, há um preparo na espiritualidade, porque a mediunidade a ser exercitada ostensivamente, ela tem como característica ser uma faculdade do corpo e do espírito. Dito isso, nós também já falamos um pouquinho, quando falamos sobre reencarnação, já citei aqui para vocês várias vezes o livro Missionários da Luz, que descreve a reencarnação de Segismundo, mas existem outras obras que também vão abordar a reencarnação. O fato é que o espírito reencarnante, aquele que há uma programação reencarnatória, ele, ao perder o seu perispírito antigo, na redução da sua forma perispiritual, quando ele então sintoniza, quando ele se acopla com a mãe, que irá recebê-lo como filho, e já se acopla
aquelas primeiras células em multiplicação que vão dar origem ao embrião, que depois vai ser gestado. Então, este espírito reencarnante, com a forma reduzida, ele inconscientemente é que vai administrar a formação do seu futuro corpo, em mecanismos automáticos que ele já idealizou e que ele já concretizou no seu inconsciente, no seu íntimo. São mecanismos automáticos de construção do corpo físico, que ele vem construindo em milhares de anos, através da evolução do princípio inteligente. Quem quer saber mais detalhes sobre isso tem que ler o livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, do espírito André Luiz, pela mediunidade do Chico. Bom, dito isto, fica muito claro para nós que não dá para você tirar um espírito e colocar outro no lugar. Por quê? Porque o espírito, por exemplo, espírito, eu tenho no meu perispírito o molde deste corpo físico. Eu já afirmei para vocês aqui nos nossos estudos que as minhas células perispirituais, porque eu as tenho, estão ligadas magneticamente a cada célula do meu corpo físico. É como se eu tivesse um molde em tecido semimaterial, que é o perispiritual, e que é chamado também de modelo organizador biológico, exatamente igual ao meu corpo físico. Então, não tem como o espírito maligno, vamos dizer assim, né, retirar-me, eu que sou o modelo do meu corpo físico. Meu corpo físico deixa de existir. O que então acontece? Quando nós vamos estudar a faculdade da psicofonia, muito conhecida também como faculdade da incorporação, no passado, e para aqueles que não estudam com profundidade, esse termo incorporação dá essa conotação, né? De que o espírito do médium sai e o espírito comunicante entra, né? Então, incorporação dá esse sentido, mas não é isso que acontece. É por isso que eu, pelo menos, não gosto muito de usar o termo incorporação. Eu prefiro usar psicofonia. Por quê? Porque, na verdade, o que acontece, vou citar, vou criar uma imagem para que seja de fácil compreensão de vocês. Imaginem vocês que eu estou numa mesa mediúnica. Eu sou médium com a faculdade psicofônica. Ou seja, os espíritos se comunicam através do meu corpo, dialogando com o orientador do grupo, com o diretor da mesa. Então, no momento em que estamos em prece, em que estamos buscando sintonia com a espiritualidade, ou seja, no momento em que iniciamos os trabalhos mediúnicos, o meu espírito, uma vez dotado desta faculdade da psicofonia, desdobra-se, desloca-se um pouco. Pode deslocar muito? Pode, mas agora eu não quero. No meu exemplo, eu quero que ele se desloque pouco. Então, imaginem vocês, a minha imagem sentada numa mesa mediúnica, concentrada, em transe, e o meu espírito desloca-se e fica assim, parado ao lado do meu corpo físico. Junto comigo está o meu mentor, o mentor da casa, os dirigentes dos trabalhos, todos os trabalhadores responsáveis pela execução dos atendimentos mediúnicos na parte desencarnada, ou seja, os espíritos que fazem a direção dos trabalhos desencarnados. Bom, então estou eu, corpo físico, concentrado, em transe, o meu espírito em pé, ao meu lado desdobrado, o meu mentor espírito, ou o mentor dirigente dos trabalhos, ou os trabalhadores espirituais, um deles ou mais se encontram comigo, e então um destes trabalhadores, outro destes trabalhadores, traz o espírito que vai se comunicar. E nesse momento, duas possibilidades, eu estou generalizando, podem acontecer. Primeiro, esse espírito que vai se comunicar, liga-se, vibratoriamente falando, mente a mente comigo.
ou seja, há uma ligação vibratória energética. E aí eu espírito desdobrado, passo a sentir o pensamento do espírito, os sentimentos do espírito, inclusive as sensações angustiosas de sofrimento ou de dor. E o comando meu é que meu corpo fale sobre aquilo que o espírito está necessitando. Ou seja, eu funciono como um telefone. Então, o espírito desencarnado liga-se à minha mente perispiritual e a minha mente dá o comando para o cérebro físico, que então fala, que então geme e que então intermedia o diálogo que vai acontecer. Uma forma é essa. Outra forma, há uma ligação, às vezes mais dificultosa, entre o espírito desencarnado e o médium desdobrado, então o mentor também pode funcionar, fazendo essa intermediação até que o corpo físico possa manifestar-se. Vocês me falam assim, mas e quando o médium psicofônico é absolutamente inconsciente? Como o processo pode se dar? Bom, cada processo mediúnico ele costuma ser diferente. Mas, estudando de forma geral, nós podemos sim ter o trabalho psicofônico absolutamente inconsciente. Mas isso não necessariamente quer dizer que o médium desdobrado não participou do fenômeno. O que pode acontecer é que até mesmo por uma característica da sua faculdade ou por determinação dos mentores, ele não guarda, ele não fixa aqueles momentos do diálogo. Por quê? Porque o intercâmbio é entre mente do desencarnado, mente do médium desdobrado e depois aparelho sonoro, quer dizer, fala, né? Passa muito rapidamente ou não chega a passar pelo cérebro físico, então não há fixação. Ele não guarda essas memórias. Mas eu volto a dizer, cada faculdade é única. Nós temos trabalhos diferenciados. Nós vamos ter, por exemplo, trabalhos em que o médium em desdobramento pode se afastar. E esse contato com o espírito desencarnado pode nem se dar exatamente no ambiente espiritual da casa espírita. Pode estar sendo realizado em outro lugar. Então, existem uma série de características. Nós precisaríamos estar aqui estudando com profundidade os mecanismos mediúnicos. Mas eu quero que vocês entendam que a incorporação, nenhum espírito entra no corpo do médium. Isso é impossível. Então, quando se dá o fenômeno que nós estamos estudando agora, que é a possessão, o espírito do encarnado está sempre presente. A conexão entre encarnado e espírito imperfeito, obsessor, que pretende possuir, digamos assim, né, o encarnado, é toda mental, é toda vibratória. Vocês imaginem um espírito envolvendo magneticamente, vibratoriamente, o espírito do encarnado, e este espírito encarnado deixando que isso aconteça. Porque ele anula a sua vontade, ele permite que o outro tome a direção do seu pensamento e das suas ações. Isso é o que acontece. Então, nós não vamos ter um espírito encarnado que é afastado por um espírito maligno, por um espírito imperfeito. Nós vamos ter uma simbiose, quase um parasitismo entre ambos. Não é raro fenômenos de obsessões mais complexas em que a espiritualidade tem de tomar um cuidado imenso no afastamento de obsessor e obsidiado, porque ambos criaram uma relação em que um vive da energia do outro. E se você separa de repente, o encarnado pode vir a falecer. Então nós temos uma série, é muito complexo o estudo das obsessões. Na época do século XIX, isso ainda não era, os estudos ainda não eram tão aprofundados como já são hoje. Então nós vamos ter aí o Livro dos Espíritos iniciando a abordagem destes fenômenos. Nós estamos estudando sobre possessão.
Nós vamos ter o livro dos médiuns dando continuidade, porque foi o terceiro livro publicado por Kardec, em 1860, aproximadamente. Então, já avançando um pouco mais. E nós vamos ter um número incontável de obras, principalmente os relatos do Espírito André Luiz pelo Chico Xavier, que vieram abrir um novo patamar, um novo modo de ver, que até então nós não nos dávamos conta, né? Então, é preciso que fique claro, dentro disso que a questão 473 está dizendo. Nenhum espírito encarnado vai abandonar o corpo físico e fugir. Né? Não, isso não acontece. Ele vai trabalhar em parceria com o espírito obsessor. E quando a gente fala parceria, é claro que ele se deixa ser possuído e subjugado, ou seja, a sua vontade se anula, deixando muitas vezes com que o espírito imperfeito, com que o espírito obsessor pense e haja da forma que lhe aprouver. Bom, a gente vai terminando o nosso estudo dessa semana aqui. Semana que vem a gente volta, na terça-feira, às 7 horas da noite, para vermos a questão 474 e seguintes, dentro dessa nova temática de possessos. Eu agradeço a presença da Denise, da Virgínia, da Tânia, do Anderson. Olá, Cris, existe possessão múltipla? Anderson, eu acho que você vai ter um médium que pode sim sintonizar com, digamos assim, uma falange. Na verdade, a gente vê isso no Evangelho, né? Quando vários espíritos malignos se denominam assim para Jesus. Então, é possível sim, Anderson. Não que vários estejam naquela sintonia mais profunda no exato momento, mas você pode ter um grupo de obsessores se revezando nessa influenciação maligna. Pode sim, tá? Os próprios livros de André Luiz são muito claros na abordagem de alguns casos, porque nós vamos visualizar um planejamento obsessório. Então, é raro o espírito obsessor, nessas obsessões mais complexas, nestas obsessões mais profundas, é raro o espírito obsessor estar trabalhando sozinho. Mas nós não vamos ter, por exemplo, 3 trabalhando em conexão dentro do fenômeno da possessão com o encarnado. Por quê? Porque a obsessão é quase que uma faculdade psicofônica, vamos dizer assim, em um nível mais profundo e desequilibrado. Nós vamos poder ter, por exemplo, às vezes você está numa reunião e tem 3, 4 obsessores enviando pensamentos e influenciando você para que você faça más escolhas. Pode haver sim. Mas tomando mesmo a sua atitude, né, modificando realmente a pessoa, como é o fenômeno da possessão e da subjugação, não. Vai ser, vamos dizer assim, um de cada vez. E pode ser até que um tenha essa sintonia influenciadora mais forte. E os demais vão trabalhar somente na influenciação magnética. Mas também nós vamos ter, Anderson, uma variedade muito grande de possibilidades. Uma vez que todos somos espíritos imortais, como nós falamos, né? E aqueles com os quais sintonizamos também o são. Então, há uma troca constante de energia, de pensamento, de magnetismo entre nós. Bom, me despeço, então, aqui de vocês e aguardo na terça que vem, vocês que estão aqui online nesse instante e aqueles que podem nos acompanhar nos horários que mais lhes aprazem. Um abraço, um bom final de noite de quinta-feira. Até terça-feira.